Salve, rapaziada! Fazer um vídeo aqui assaltando aí a 10 da manhã. Tem ninguém em casa, né? Então, vou acertar hoje. Bora ver o que tem. Calma aí, rapaziada. Já coloquei ali já. E... então deixa eu uma água. Só vou comer um negócio mesmo. Não é poxa, não. Não tá comendo não. Calma aí, rapaziada.